Olá e seja muito bem-vindo a mais um CTA, o Cast to Action, aquele programa que transforma a conversa em ação. Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou o diretor de operações da Olo. Eu sou Alberto Brandão, gestor de produto da Olo. Beto, hoje a gente vai conversar com o Robson da Eficaz, cara. E é uma trajetória muito diferente. É um assunto que eu nunca vi aqui. É, cara, porque o que vai ser interessante? A gente vai falar com um cara que ele começa na tecnologia e aí ele começa a entrar nesse mundo muito mais forte de agência de conteúdo, comunicação. Eu tô muito curioso para ver uma perspectiva um pouco diferente disso, sabe? Eu já tive uma aula sobre o mercado moveleiro. Aprendemos. Aprendi, tive uma aula ali fora. Cara, seja muito bem-vindo ao programa. Queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, batendo um papo, compartilhando um pouco de conhecimento, trazendo um pouco também do que acontece no mercado, não só no mercado moveleiro, né, mas como uma empresa de consultoria, a gente acaba atuando em vários segmentos, então a gente consegue ter uma percepção, uma leitura do mercado, né, saber às vezes algumas estratégias que funcionaram ali, talvez no setor moveleiro, no automotivo, e trazer para outros mercados, que realmente, estratégias validadas, que trazem realmente resultado prático, né, acho que questão de teoria e filosofia, a gente já estamos cansados aí. Tem muita gente no digital aí com teorias que não funcionam na prática. Acho que essa é a grande questão de você ter realmente soluções que tragam a resolução de um problema na maneira prática. E a gente sai da esfera filosófica, teórica, e realmente vamos lá para o dia a dia trabalhar e trazer resultado, que é isso que o nosso cliente quer. É isso, cara. E histórico tem, já foram mais de 1000 clientes, mil projetos que aconteceram, né? E uma trajetória de quanto tempo já que já tá na estrada? Mas é interessante, né? Porque a minha base de formação, ela é tecnologia, né? Eu sempre gostei de tecnologia, desde muito novo. E eu falava assim, cara, a tecnologia, se ela não está associado ao negócio, ela não vai te trazer a solução de um problema. Então, você pode ser o melhor profissional de tecnologia. Se você não tiver uma solução, se você não tiver um desenvolvimento, algo que realmente traga a solução de um problema dentro de um negócio, seja um problema simples ou um problema complexo, você realmente não vai ter sucesso. Bom. Então, desde o meu primeiro trabalho, eu sempre olhei assim, cara, como que a tecnologia vai ajudar essa empresa a solucionar um problema de um cliente, a solucionar uma dor de um negócio. E é interessante que às vezes a gente brinca que casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estava numa empresa de tecnologia no início da carreira, que a própria solução que era usada internamente por ela solucionava o problema do cliente. E não conseguia enxergar isso. E aí quando chega, né, uma nova mente pensante, né, ouvindo o cliente falando, eu preciso de ter essa solução, não in-house, eu preciso dessa solução conectada ao mercado, online. A gente está falando disso em 2004, 2005, nossa, da gente. nossa. Então voltando no pré-nuvem ainda. Exato. E realmente não tinha nuvem. E aí, no caso, a gente falou, cara, mas por que a gente não usa a solução que nós usamos internamente? E aí a gente foi para o mercado com uma solução que é onde você tinha, né, no caso, na época, era um software de gestão contábil, onde você tinha o seu escritório de contabilidade em qualquer lugar do planeta. Isso em 2000. Solucionou a dor. A dor era como eu tenho um escritório conectado, que eu possa realmente atender o cliente com as informações conectadas. Então, a tecnologia ela precisa realmente solucionar problemas. Se você tem hoje uma tecnologia, se hoje na sua fatura do cartão você tem pagamentos de tecnologia que não solucionam seus problemas, você precisa repensar esses investimentos. Tem que Muito bom. cancelar uns streaming. Mas ele resolve muitos problemas. Não, o streaming é diversão. Falando Tô brincando. do mercado corporativo. E assim, a gente pega a fatura do cartão, a gente só vê ali $20, $50, $100, só vai cobrando em dólar, né? Tá pagando. Aí você fala, pô, é pouquinho, mas você soma esse montante e às vezes você olha que realmente, às vezes você tem coisas que você tá pagando ali, um valor até pequeno, mas que não contribui para o seu dia a dia. Ou às vezes você nem precisa daquilo. Então, a gente como consultoria, a gente realmente atua dentro dessa esfera, né? De entender as soluções que realmente vão calçar o seu crescimento e muitas vezes até juntar soluções. Animal. Vamos pro bate-bola? Claro que não. Claro. A gente vai pro verdade ou mentira. Verdade, né, cara? Você Ou mentira. errou. É verdade. Você é que assim, errou. essa parte ela é muito curiosa, que é o nosso quadro do programa, que a gente sempre pede pro convidado trazer duas histórias, né? Uma verdadeira e uma falsa. Por quê? A gente quer tentar até o final do episódio, tentar pegar qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. A gente vai tentando jogar uma coisinha ou outra na conversa, tentar pegar você no pulo, um negocinho aqui. E aí, se a gente acertar, é ponto pra gente. Se tu acertar, aliás, se a gente errar, aí tu leva o ponto pro teu lado da mesa ali. E aí eu tô muito curioso pra entender quais são essas histórias que tu trouxe pra gente, cara. Gente do céu, história que mais tem, né? Trabalhando com tecnologia, cada
cada situação que acontece, se não tem emoção, não é tecnologia. Mas a primeira história que eu vou começar é uma história bacana, é uma história onde uma empresa precisava que a gente desenvolvesse uma solução. A gente está falando ainda de momentos que não existiam inteligência artificial, no momento onde a gente trabalhava realmente com um prazo de desenvolvimento um pouco maior. Então, esse cliente ligou, entrou em contato e falou, olha, eu preciso desenvolver uma solução para fazer a gestão completa de um evento. O evento deveria ter em torno de 2 a 3 mil pessoas. Cara, eu preciso disso em 15 dias. Né? Eu acho que isso é muito legal porque as agências se identificam com isso, né? Dias. O cliente ele sempre liga com um prazo extremamente apertado, né? Talvez não por falta de planejamento, tá, gente? É porque realmente às vezes surgem as oportunidades dentro do negócio e você fala, pô, surgiu uma oportunidade, qual que é o parceiro que vai conseguir cumprir esse prazo? E a gente foi convocado, né? Era uma empresa que a gente fazia uns 6 meses que a gente estava ali, né? Tentando buscar alguma oportunidade de projeto e surgiu esse projeto na mesa. De entregar um software para gerenciar um evento completo, desde a venda do ingresso, controle de entrada, para 3 mil pessoas, ser entregue em 15 dias. E é muito interessante porque você tem a leitura do dono da empresa, que não entende nada de tecnologia, ele está certo, por isso que ele terceiriza para empresas especializadas. A gente fala, olha, esse escopo aqui é um pouco grande para 15 dias, né? É bastante coisa. Ele falou, não, se não fizer em 15 dias, eu não vou fechar o contrato. Tá, mas qual que é a sua expectativa de entrega para 15 dias? Cara, eu preciso que a pessoa compre ingresso. Só que eu sabia que tinha toda mais uma jornada muito mais extensa para ser feita além da venda. Comprar um ingresso é a consequência Exato, de uma jornada porque muito ele maior. precisaria liberar o carrinho de compras. Então eu entendi, cara, ele quer liberar o carrinho de compras em 15 dias. Então é importante você ouvir o cliente, entender essas entrelinhas do que realmente ele precisa. Eu sabia que ele precisava de algo muito maior, mas o que ele precisava nesse momento era só a venda. Eu falei, ok, todo o fluxo de vendas eu te entrego em 15 dias. Ele não sabia que ele precisava do resto. Mas eu já comecei a desenvolver porque eu sabia. Se eu não entregar isso, meu amigo. Eu sei que ele vai precisar disso. E aí, sim, conseguimos entregar em 15 dias uma solução para a gestão de um evento completo, num prazo recorde, com a nossa equipe. Então foi algo assim que a gente falou, cara, se em sã consciência ninguém quis pegar o projeto. Mas a gente entendendo, a gente conseguiu pegar e conseguimos entregar. Essa é a primeira história. Eu fico com medo. Não, eu fico com medo dessa história, porque evento é o lugar onde tudo dá errado. É sempre assim, é onde a internet sempre surgem requisitos que não estavam previstos. Eu tenho um medo dessa história. Existe um risco aí também. Né? Eu tenho um medo de eventos nesse aspecto. Imagina, abre o carrinho, 15 dias, não funciona. Exatamente, cara, exatamente. A segunda história é uma história que dá até fazer um filme, na verdade, né? Porque eu estava numa negociação já fazia 1 ano e meio, então a cada 2, 3 semanas eu ia presencialmente nessa empresa, visitava o escritório, fazíamos reuniões para definir a venda desse projeto. Era um projeto grande para a empresa. E quinzenalmente, durante 1 ano e meio, a gente foi trabalhando e construindo esse projeto. E chegamos na tão sonhada reunião final com o presidente da empresa, com os diretores, com o fundo de investimento e do meu lado também toda a diretoria, para poder realmente alinhar esses detalhes finais. E acho que toda empresa de tecnologia ela tem seus diferenciais, né? E a gente, como consultoria, a gente é realmente muito análise mercadológica, entender o mercado, funcionamento. E especificamente esses 2 fundos, eles faziam a venda do produto, né? E essa empresa ficava por trás. Então ela não tinha o processo de venda direta, que é uma das coisas que a gente fala. A venda, ela tem que ser em diversos canais. O cliente tem que escolher onde ele quer comprar. Sim, perfeito. Eu não posso falar, você só pode comprar naquele local. E realmente era essa disruptura que a gente criaria dentro desse ecossistema, onde esses 2 principais acionistas, que eram exclusivos para a venda do produto, também teriam essa empresa fazendo a venda direta, né? E é interessante porque esses 2 bancos, eles também não vendiam. Eles eram proprietários da empresa e falaram, não, quem vende são as minhas corretoras. As minhas corretoras vendem o produto. Eu não vou vender, eu sou banco. Mas eu tenho o produto para oferecer. Então o produto ele ficava ali como subutilizado. E esse grupo falava, cara, a gente consegue vender mais, a gente consegue ter mais clientes, mas é que os bancos não estão dando foco para isso. E realmente, não era o foco, era ter o produto no portfólio. E a gente ia fazer essa virada, levantamos dados de mercado, levamos para a mesa. E aí, quando a gente abriu algumas informações mercadológicas, as informações batiam com uma diferença de 12% a 22%. Então, se o faturamento era 100 milhões, estava ali em 88%, e isso gerou um certo desconforto. E a gente acabou perdendo esse projeto. Porque os números estavam tão próximos? Vazamento de informações, né? Conflitos, porque assim, cara, se esses números são reais, o potencial que a gente tem de mercado, porque a gente não analisou só
os dois grupos que cuidavam, os dois bancos. A gente também analisou o mercado. Então, peraí, a gente consegue fazer um market share de quanto que a gente tem de participação mercadológica e entender o tamanho do mercado e o quanto esse modelo de venda direta, né, pode representar. Representaria um crescimento onde ela passaria a ser uma grande companhia, uma marca independente, né? E aí foi quando a gente acabou saindo dessa reunião Sem um cliente. sem o cliente por levar muitas informações. Então, acho que isso é um ponto de partida da gente saber até que informação a gente tem que levar e o que a gente tem que fazer. Então, quando a gente pega no sistema de eventos onde eu entendi o que precisava e fiz o que precisava ser feito, mesmo sabendo que tinha algo a mais, na outra eu levei informações demais. Caraca! Ter um equilíbrio entre o que realmente é importante esse cliente ter de informação e o que realmente vai gerar só confusão. Né? E quando a gente fala sobre cliente, a gente fala de gestão, de CRM, de venda, de relacionamento e tudo muito mais. Cara, é uma história muito... São histórias muito boas de aprendizados, né? Então, eu gosto muito mais da segunda pela complexidade dela ali. Queria muito que ela fosse a verdadeira. Mas a outra, apesar do prazo recorde para desenvolver um sistema, soa mais plausível também, assim, mais dia a dia. Consigo ver acontecendo muito fácil isso, né? As duas eu consigo ver. A gente tem tempo. Eu vou puxar o bate-bola. O bate-bola é um quadro que eu faço algumas perguntas pra gente entender como o nosso convidado enxerga o mercado, como é que ele enxerga a rotina de trabalho, o que tá acontecendo hoje em dia. E aí a primeira pergunta que eu tenho aqui é que muita empresa quer implementar CRM, agora quer implementar inteligência artificial, um monte de coisa, quer se afundar em novas tecnologias, mas nem sempre ela tem a cultura para isso, assim. Como é que você sabe que uma empresa está preparada para receber uma nova tecnologia ou para se adaptar a uma tendência nova de tecnologia? Eu acho que a grande frustração do empreendedor é exatamente essa, né? Porque muitas vezes ele contrata uma solução, que é uma solução muito boa, mas quando ele vai colocar no time para operar, a solução parece que não funciona. Ou muitas vezes ele até contrata soluções que quando você vai perguntar o porquê que ele contratou essa solução, ele fala, não sei. Né? O pessoal falou que era Tá todo mundo bom. fazendo, né? Aquela empresa... Robson, minha empresa do lado aqui, meu parceiro, ele é empresário também, ele contratou e funcionou muito bem para a empresa dele. Aí você fala, olha, para o business dele aquilo faz sentido. Para o seu não faz sentido. Por isso que é extremamente importante em algumas decisões de negócio você ter uma assessoria, você ter uma consultoria, você ter alguém que realmente possa te falar. Na nossa consultoria, nós temos empresas de consultoria. Não, Robson, mas espera aí. É uma consultoria e você tem uma consultoria? Tenho. Tem uma consultoria de RH, porque eu não sou especialista em RH, que vai construir meu PDI, meu plano de desenvolvimento, vai estruturar a minha parte de cultura e gestão. Então, o empreendedor, ele acaba tendo que desenvolver muitas habilidades para poder gerir um negócio. Mas a gente também tem que ter a humildade de entender que algumas competências a gente precisa ter alguns braços direitos. A contabilidade está na mão de alguém, o nosso jurídico está na mão de alguém, o nosso RH pode ter uma consultoria. A contabilidade está na mão daquela ferramenta lá de 2004. Exato. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de empresas especialistas que possam calçar as nossas decisões. Então, quando eu olho para o mercado hoje, o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes algumas decisões, principalmente quando a gente fala qual solução que eu vou escolher, a gente quer escolher sozinho. A gente quer escolher baseado num amigo, e a gente deixa de trazer alguém que vai fazer essa análise e falar qual é a melhor solução. Uma situação prática que aconteceu com a gente no ano passado, a gente chegou num cliente que estava com 3 soluções. Uma solução para venda, faturamento, uma solução somente para marketplace e uma solução para loja virtual. 3 plataformas diferentes. E isso gerava um custo a mais, porque não tinha integração dos processos. Robson, mas tem um custo aqui de investimento para me colocar essa tecnologia. Eu falei, tá, mas esse custo, ele vai otimizar o seu processo, ele vai reduzir ruptura, ele vai controlar a margem de lucro, vai fluir melhor dentro do negócio. Então é importante a gente entender soluções que muitas vezes elas não são completas, porque às vezes qual que é o nosso sonho? Nossa, meu sonho é contratar o Salesforce. É o top. Vai ser ele. Então enquanto não tiver budget, eu não vou colocar para rodar. Não, cara, você pode começar com soluções menores. E uma grande questão que eu vejo que muitas vezes, o porquê que a solução não dá certo. Porque muitas vezes você precisa adaptar o seu processo à ferramenta. E não a ferramenta ao seu processo. Então, muitas vezes, eu tive uma experiência muito interessante. Uma vez eu implementei uma solução de gestão em uma empresa, onde essa ferramenta ela não fazia nenhum tipo de alteração. Falou, olha, a gente não customiza. Ela é SaaS, ela é tabelada. Você vai ter que mudar a sua operação.
e tivemos alguns ganhos extremamente importantes. Essa empresa já tinha trocado de sistema várias vezes. E eu vou te dar os insights que gerava um grande problema de estoque. E estoque parado é dinheiro parado. O que acontecia? A solução que ele tinha, quando entrava uma venda, ele já reservava estoque e mandava para análise de crédito. Mas e se o financeiro desse cara fosse reprovado? Eu já estava com o estoque reservado. O contador de dinheiro estava subindo ali, porque o O estoque que acontecia? Eu deixava de vender quando o pedido ele era reprovado. Porque quando chegava uma nova venda, eu falava, olha, não tem 100 caixas, tem 10 em estoque. E aí, quando eu cancelava esse pedido que o cara não tinha crédito, voltava essas caixas em estoque. E aí, quando a gente trocou para uma tecnologia especializada para atender aquele segmento de distribuição, foi quando a gente entendeu os gaps operacionais. Então, trabalhar com soluções especializadas não é simplesmente eu pagar mais caro numa tecnologia. É eu poder ter realmente uma tecnologia que está realmente aderente ao meu processo, num ponto que ela evolui o meu negócio. Ela evolui a minha equipe, ela melhora o meu processo, ela melhora a minha cultura, ela corrige os meus gaps. E muito engraçado que existia um processo financeiro que estava errado. Foi várias reuniões para provar que aquele cálculo financeiro não estava certo. E realmente estava errado. E eu tirei o chapéu pro meu CFO. Falei, cara, você encontrou uma falha num sistema que praticamente ninguém tinha mapeado, que estava calculando um percentual errado. Não era algo gritante, mas era aquele 0,3, aquele 0,5 que pelo volume de faturamento dá uma diferença. Então, você ter realmente alguém que vai te nortear, que vai te assessorar, que vai conseguir te guiar para que você tenha a melhor solução dentro da sua verba. Eu não estou falando de soluções que custam milhões, porque para cada tamanho de operação, para cada tipo de projeto, a gente vai entender a solução ideal dentro do seu custo, dentro do seu budget. Cara, muito bom. Isso me leva até uma pergunta, eu vou até pular que está aqui, só para continuar nisso que tu trouxe, que eu achei muito legal, a fala, que tu falou de o bom, às vezes, de ter uma solução específica, especialista no mercado, é que tu aproveita dos fluxos que ela tem, que já, sei lá, uma empresa que já tem vários segmentos e atende aquilo, ararará, e aí quando tu adapta o teu processo para ela, na verdade tu tá ganhando não só na ferramenta, tu tá ganhando em melhorar um processo teu e não deveria necessariamente tentar colocar a ferramenta no seu processo. Tu pode ter um ganho muito grande e uma evolução aí por si só. Tu acha que isso é sempre verdade ou não? E eu pergunto isso porque a gente está entrando no mundo de IA agora, onde as pessoas, por causa do vibe coding, estão muito nessa expectativa de criar aquela ferramenta que é para mim, eu vou criar do jeito que eu quero, ela vai encaixar perfeitamente no meu processo, isso pode ter muita perda ou não. Onde tu enxerga esse lugar onde, até que ponto vale a pena mudar meu processo para se adequar numa ferramenta, ou eu prefiro uma ferramenta que se adeque ao meu processo? Acho interessante porque algumas empresas a gente fala assim, olha, eu tinha um funcionário, tudo funcionava, e ele não tinha nem ferramenta. Aí esse funcionário saiu, parece que tudo quebrou, tudo uma bagunça, né? Então, vai depender do nível de maturidade operacional e de equipe que você tem. Por quê? Quando você tem uma equipe mais pleno e sênior, ela tende a ter um processo mais estruturado e fluir isso mais naturalmente. E aí, quando você tira algumas peças, a coisa parece que desanda. Então, quando você tem uma equipe mais júnior, é importante você ter boas ferramentas que garantem esse fluxo de processo. Então, cara, tem uma equipe mais iniciante, mais jovem, ok, tá certo. A gente também é tecnologia, é startup, tem que ter. Faz parte. Então, eu preciso ter processos mais estruturados. Então, você tem a necessidade de mais tecnologia, de mais processo, porque são pessoas que não têm tanta maturidade e tanta experiência. Então, ele tende a esquecer de enviar uma informação, ele tende a esquecer de preencher um dado, e muitas vezes esse dado ele é importante para desencadear várias outras coisas. A gente está falando, às vezes, até de comprar uma matéria-prima que pode parar a fábrica. Exatamente. Então, você acaba tendo que ter mais tecnologia, mais ferramenta. Quando a gente tem uma operação um pouco mais sênior, esse monte de processo pode se tornar uma burocracia. Então, eu preciso ter um fluxo um pouco mais otimizado, porque o cara ele já tem o feeling, ele não quer. Então, é esse equilíbrio que a ferramenta precisa atender. Eu entendo que a ferramenta ela tem que atender o meu processo, mas eu também tenho que ser flexível de ajustar o meu processo. Porque senão nenhuma ferramenta de mercado vai atender a sua necessidade. Porque vai ser essa questão. Eu quero adaptar o meu processo ruim a uma ferramenta que é boa. E aí você fala, nenhuma ferramenta funciona para o meu negócio. Fala, funciona. Total. E aí você vai entender o processo e fala, cara, esse processo não tá legal. Tem esse gap aqui. Então, assim, a ferramenta ela é feita para ser utilizada em vários clientes. Então, ela já foi homologada. Várias pessoas nesse processo. Mas se você identificou um processo melhor, se você realmente entende que aquilo vai gerar um ganho, vamos sentar para discutir, né? Cara, eu entendi que desse formato aqui não é legal. Se a gente mudar esse processo aqui,
o ganho ele é em escala para todo mundo e todos os clientes vão ficar felizes. Aí sim é um benefício interessante. E é muito gostoso ter cliente assim, que está junto com você, que está evoluindo, que está trazendo insights. Então, acho que esse é o formato. Ponto de partida para a gente ter sucesso na implementação de qualquer tipo de software. No primeiro momento, se você não tem um processo estruturado, ajuste o seu processo à tecnologia. Depois você evolui as demais configurações avançadas, né? As personalizações complementares, né? Hoje, toda empresa que a gente conversa, ele tem lá uma ferramenta, mas às vezes um dashboard ali não está legal, pô, conecta ali uma ferramenta terceira que vai puxar esses indicadores, e aí com isso você consegue ter 90% do processo pilotando dentro de uma ferramenta que te dá os dados e métricas, e 10% talvez algum relatório paralelo ali, algum e-mail, alguma coisa que você complemente os dados. A gente está falando bastante de tecnologia aqui, de várias esferas, assim, e você é uma pessoa que veio da TI pro marketing. O que você enxerga de bagagem da TI que se tornou importante na sua atuação com o marketing? Assim? O que você acha que é o mais valioso que você trouxe da TI? Você fala, não, isso aqui me fez fazer um marketing de um jeito diferente, de uma forma que o mercado não costuma fazer. O que você acha que te trouxe de diferencial, assim? Eu acredito assim, quando eu estava na área de tecnologia, então eu trabalhei a vida inteira da minha carreira, né? A Eficasa ela existe há 11 anos, né? O Grupo Oceano Digital desde 2022, né? Que acomoda todas as nossas frentes de negócio. Eu iniciei como consultoria, por quê? Porque o mercado me pedia consultoria. Então eu vendia a tecnologia, eu estava lá na cadeira do dono da tecnologia, essa empresa contratava essa tecnologia, ela virava para mim e falou, sua tecnologia não funciona, Robson. Como que não funciona? Não funciona. Pô, contratei aqui e não funciona. Peraí, como é que você está executando? Pô, estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, isso aqui. Não, peraí, você tem um problema de operação. Você tem uma boa tecnologia, mas a sua equipe não está operacionalizando essa tecnologia. Você não está conseguindo tracionar o seu negócio. Você precisa de uma consultoria. Aí esse cliente ia para o mercado, cadê a consultoria? Não tinha. Eu virei a consultoria. Foi aí que eu cruzei a ponte. Eu falei, cara, eu criava planos de negócio para conseguir traçar projetos e aí eu vendia consultoria. Virei uma consultoria. A consultoria sozinha traz resultado? Não. Porque a consultoria, ela analisa e te dá o plano estratégico de crescimento. Eu tenho um problema chamado execução. Rancharan fala no seu livro Estratégia em Execução que o maior problema das empresas não estão na estratégia, estão na execução dela. Porque eu envolvo pessoas, eu envolvo cultura, eu envolvo departamentos, eu envolvo sistemas, eu envolvo um monte de coisas que fazem com que a estratégia não funcione. Foi quando eu adicionei a camada dentro da consultoria de marketing, porque eu comecei a operar a parte de performance. Depois eu adicionei a stack de desenvolvimento, porque na época várias plataformas falavam, Robson, não tem como a gente fazer, e aí vem uma dicotomia do mercado, né? O Google disse que o cliente tem que ficar muito tempo no meu site, então eu tenho que ter um site que ele fica navegando. Pô, essa experiência é ruim, cara. Chatona, né? Lá em 2018 a gente criou dentro de uma plataforma uma opção do cara comprar dentro da vitrine, com um clique, com um carrinho flutuante, e o cara saiu de 6 páginas de navegação para 3.2. Pô, Robson, mas o Google não falava que o cara tinha que ficar muito tempo no site, agora com 3.2 a sessão dele, o tempo dele, a experiência dele é menor. Isso eu já descobri lá em 2015 e 2016. A experiência do cliente tem que estar acima de qualquer outra coisa que seja métrica de vaidade. Eu quero pedir lá no cadastro do cliente qual que é o time favorito dele. É importante? Ou é só um campo a mais para preencher o saco do cliente? O que você vai fazer com o time dele? O cliente quer resolver o problema dele. Ele entrou para comprar, ele quer comprar. Ele entrou para resolver, ele quer resolver. Ou para conhecer, ou para estudar sobre, ou para aprender, mas ele tem um objetivo claro ali. Exato. Né? Então a gente tem que ter processo simples, pensando ali no usuário, no consumidor. E muitas vezes a gente, pegando ali a parte do próprio CRM, às vezes ele não funciona por quê? Você vai olhar o cadastro para cadastrar um cliente, qual que é o time de futebol, data de nascimento, cor do carro. Rapaz, mas você quer que eu cadastre o cliente ou você quer que eu faça uma maionese da vida pessoal dele? Então, a gente também tem que... Às vezes eu preciso ter menos informação e não muita informação. Às vezes o excesso de informação é o que atrapalha. Mas eu quero coletar tudo, quero saber tudo sobre ele. Não, você não precisa saber tudo sobre ele. Você precisa de informações essenciais. Tanto que hoje no formulário, você pergunta o quê? Nome, e-mail e telefone. E basta. Mais nada. Aí você chega num outro formulário, informe CNPJ, endereço não sei o quê. Você fala, rapaz, eu só queria fazer contato com você. Só queria receber Pra ligar para um comercial e praticamente é uma ficha. Desiste agora, não preenche. Você praticamente tem que mostrar que você quer comprar.
né? Você vai passando pelo teste de resistência. Posso falar para você que eu acho que o mais icônico de tudo isso é aquele tipo de produto que vende para o consumidor final, e aí você tem uma bolinha do WhatsApp mágica, você fala, putz, eu Ali, quero vou clicar clicar. aqui e vou falar com ele. Aparece o formulário. Cara, Aí isso vem Aí o você, zagueiro. aquilo. aí você vira e fala assim, não, eu tô clicando no botão do WhatsApp. Na minha cabeça é para mim entrar no WhatsApp e falar com alguém. E aí você cai no formulário que tá abrindo para você preencher os dados. Aí você olha para a cara do site, aí fala assim, quem teve essa ideia mágica de mudar o botão do WhatsApp para que ele seja um formulário? Mas eu acho que às vezes as empresas, de uma forma geral, elas ficam focando nesses mini hacks, assim. Eu vou trocar o botão, que daí vai aumentar minha conversão de clique pra pessoa clicar, chegar no WhatsApp, achando que vai chegar no WhatsApp, e ela vai preencher o formulário, e aí tu vai olhar lá e falar, olha como aumentou minha conversão de clique, porque eu botei a logo do WhatsApp aqui, agora tem esse formulário, não sei o quê. Beleza, Só que você mas... deixou o usuário puto. É, O usuário... Ou às vezes ele nem entra. exatamente. Eu chamo de métrica da vaidade, né? Ela é importante ter o formulário? É importante ter o formulário, porque eu consigo metrificar, eu consigo fazer remarketing, eu consigo fazer muitas coisas naquele botão. Só que o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar a minha vertical de marketing, que vai coletar os dados desse cliente e fazer várias outras coisas depois com ele. Posso até mandar, eu tenho o e-mail dele, vou mandar um cupom de desconto. Ou eu vou priorizar a experiência do cliente. A gente volta lá em 2015, 2016, quando eu falei, eu vou priorizar o Google, que é que o cara fique 5 minutos no site, ou eu vou priorizar a experiência do meu cliente para ele poder reduzir o tempo de jornada. Mas ele vai reduzir o tempo, você está violando o Google. Depende. Para quem que eu vendo? Para o cliente. Então, eu preciso gerar o mínimo de fricção com o cliente. Eu tenho que gerar uma boa experiência para o cliente. E existem experiências. Existe um momento dele resolver o problema dele, existe uma ação que você pode fazer específica para conseguir um dado, para aumentar uma meta, para trazer ele para o outro lado. O problema é igual você falou, a pessoa aprende um hack, só que ela aprende vários hacks e quer aplicar todos ao mesmo tempo. E a experiência fica completamente truncada, cheia de fricção, e ninguém está satisfeito, o cara sai, desiste da compra e tal. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender assim, mas qual é o público? Eu tô falando com uma empresa. Ok, eu posso ter um formulário. É muito comum. Já é esperado. É esperado você ter. É o comportamento da venda B2B. E, cara, eu vou preencher um formulário, um comercial vai me entrar em contato, enfim. Quando a gente vai para o consumidor, é outra jornada. Quando eu vou para o serviço, é uma outra jornada muito diferente. Então, a gente precisa entender qual é a jornada desse consumidor, né? Qual que é a experiência que ele espera. Eu gosto muito de usar o exemplo do iPhone, e a gente pegar esse iPhone e a gente encaixa ali as 4 gerações. Os baby boomers, geração X, Y e geração Z. E estamos chegando aí com a geração alfa. A gente está falando do mesmo celular. Só que se a gente for olhar a comunicação das propagandas da Apple, elas são extremamente diferentes. Por quê? Quando eu pego uma propaganda do iPhone falando que ele tem uma câmera que grava em 4K, modo cinema, com qual geração que eu estou falando? Com o meu vô? Vai usar essa câmera. Eu estou me comunicando com uma geração muito mais atualizada, uma geração Z, que vai gravar vídeo, que é uma geração TikToker, que está no Instagram, que realmente utiliza esses recursos, que realmente usa essa funcionalidade. E esse mesmo aparelho, ele tem uma outra propaganda, aonde ele tem um monte de corujinha, e essas corujinhas explodem, ou seja, você navega de maneira segura. Para quem que eu preciso ter segurança? Para que essa geração mais antiga possa entrar no banco, fazer uma transferência, fazer um pagamento e conversar com segurança. Porque para essa geração, essa comunicação de segurança que o iPhone entrega é muito importante. Mas esse mesmo aparelho ele tem um hardware muito forte que meu menino de 14 anos quer jogar videogame. Então, para ele é processamento, tela de alta qualidade, bateria de longa duração. Quando a gente vai para os millennials, ele é praticamente algo inclusivo, né? Eu tenho iPhone, você tem iPhone, você também tem iPhone. Então, todo mundo tem iPhone. Porque você tá nessa mesa e não tem, você tá errado. Tribo, né? Exato. E aí, eu preciso ter comunicações diferentes, muitas vezes com o mesmo produto. E aí, quando a gente olha para o marketing, para a consultoria, para a tecnologia, muitas vezes é isso que falta dentro da sua estratégia. É mudar a forma de comunicação, é aproveitar muitas vezes as características do seu produto que se encaixam em outros perfis. Mas muitas vezes você está comunicando só aqui.
É de uma maneira muito E aí eu não binária, vendo para né? esse público. Exato. É, total. Mas eu fico me questionando se essa questão do. Tu falou de público, eu acho que com certeza faz todo sentido, mas eu penso até de momento da empresa, às vezes, assim, a empresa que está vendendo algo e estratégias são mais adequadas para cada momento. Porque eu concordo 100% com o que a gente está falando aqui de usabilidade, por exemplo. Cara, se eu consigo entrar no site e comprar em 6 segundos, é melhor do que eu ter que ficar lá 3 minutos procurando um negócio. Mas por muitos anos, o site da Amazon era um terror de conseguir achar as coisas, de conseguir fazer uma compra. A parte que é simplificada é a hora de comprar, que daí é compra com clique e tá tudo certo. Mas navegar por ele era muito difícil. Talvez não seja o mais fácil ainda, mas eu entendo a motivação, porque tu também tá querendo inserir mais produtos naquela compra. Então, assim, até que ponto é público e até que ponto é momento de empresa para tomar esse tipo de decisão de quais fluxos e quais processos eu devo seguir, assim? Eu acho que a gente tem que voltar na infância, quando a nossa mãe... Quando você pediu alguma coisa pra sua mãe ou pro seu pai e sua mãe virar e falar assim, mas você não é todo mundo. Tipo assim, pô, mas tua empresa, você não é todo mundo. Por quê? Você pegou o exemplo da Amazon. Todo mundo quer ter um app. Uhum. Ah, quero um aplicativo, aplicativo, aplicativo. É aquela vibe de todo mundo ter o aplicativo do seu negócio. A questão é, para que esse aplicativo? Esse é o primeiro ponto. E se realmente o cliente vai usar esse aplicativo. Porque quando eu pego um marketplace, uma Amazon, ele tem um mix de produtos enormes. Que faz sentido eu ter um app, porque eu tenho um grande inventário de produtos. Né? Eu posso comprar a cada momento uma coisa diferente. O Mercado Livre também tem um aplicativo, faz sentido. Agora, se você não tem esse portfólio pulverizado, não faz sentido desenvolver um app. Então eu vejo muitas vezes empresas que chegam pra gente, Robson, quero cotar um aplicativo para o meu negócio, para minha loja virtual, para minha empresa, enfim, dependendo do produto que ele oferece, é uma fábrica. Tá, mas para que esse aplicativo? Não, porque eu quero que o meu cliente instale o aplicativo. Né? A gente está falando de móveis. Aham. Né? Eu quero que o cliente instale o meu aplicativo porque ele comprou o meu móvel. Aham. Tá, mas Pra quê? para que eu vou instalar o app de uma fábrica se eu comprei um móvel e se eu não vou comprar outro amanhã? Não faz sentido. Talvez faça sentido um app para o instalador, talvez faça sentido um app para o seu B2B, para você se comunicar com a sua cadeia de revenda e representação, não para o consumidor final. Sim. Então, existem caminhos para que as fábricas, né, para que os importadores, que são proprietários de marca própria, se comuniquem com o consumidor. Mas a estratégia adotada pela Amazon não é a estratégia que tem que ser adotada pela sua empresa. Exatamente. Para isso que nós trabalhamos. Por quê? Quando a gente fala de consultoria, marketing e tecnologia, ela é uma tríade que trabalha em conjunto. Porque em algum momento, a gente vai colocar a stack de tecnologia para gerar essa aproximação. A gente vai sentar com o CTO da empresa e falar, tu vai ter que abrir a integração com o RP, porque vai acontecer venda online e eu vou precisar descer essas vendas. E às vezes essa porta está fechada. Na verdade, é bizarro como isso, falando de indústria e pensando na nossa base de clientes. Como é difícil conectar com os RPs dessa galera. Porque a maioria é fechado. É fechado a 7 chaves. Você fala, cara, como é que a gente vai conseguir se comunicar aqui para automatizar algumas coisas? É bizarro isso. Eu conheci, a gente participou de projetos assim que eram extremamente disruptivos, né, no sentido de construção de marketplaces para setor de serviços dentro de uma área muito grande, que tinha um mercado muito bom para explorar. A gente chegou a desenvolver o MVP. O que é o MVP? O MVP é o mínimo produto viável, né, aquela primeira etapa, aqueles 15 dias que a gente comentou ali, né? E não conseguimos colocar no ar. Por quê? Porque a gente não conseguiu integrar a captura desse cliente, consumidor final, com a fábrica e com o prestador de serviço. Mas não é porque o prestador não queria, o prestador realmente queria. Porque a dificuldade de escala desse prestador é caixa. Ele não tem caixa, então ele não consegue comprar muito do fabricante. Então o que a gente falou? Cara, a gente vai criar um ecossistema onde eu trago a oportunidade, a fábrica ela financia o projeto, teoricamente, né, em parcela em 12, o instalador recebe o produto, né, a comissão de instalação dele, a gente envia o produto para o cliente e transformamos isso aí em um marketplace, aonde eu fábrica, falo com o consumidor final, garanto a qualidade de entrega segundo a especificação e conseguimos construir o ecossistema. Robson, por que esse projeto não saiu do papel? O CTO não quer liberar a integração. Ah, mas o RP não tem como fazer. Era um RP super conhecido. Somos homologados em vários RPs de mercado. Só passamos uma mensagem para o RP. O RP falou, Robson, você vai instalar a versão XPTO, ela já tem todas as APIs abertas. Puta, mas se a API está aberta, vai ficar vulnerável, não vou instalar. Não é Essa assim. empresa levou 18 meses para trocar o CTO. Por quê? Quando a gente chegou com a consultoria, a gente fez um mapeamento, a gente rodou o MVP, a gente não conseguiu colocar no ar. Eles entenderam que existia uma entrave ali dentro. Só que é uma entrave que você não troca rápido. E aí isso perdeu o time de mercado.
já não faz mais sentido esse produto. O mercado mudou, naquele momento fazia sentido, hoje não faz mais sentido. Não, e tu poderia até questionar, mas viu, ó, o mercado mudou, então não ia ser necessário, mas é que acho que às vezes as pessoas não percebem o quanto tu deixou de ganhar corpo durante esse tempo até isso sair de moda ou não fazer sentido pra tu entrar na próxima jornada, porque as coisas que a gente constrói numa empresa, a empresa tem que ser perene, as coisas que estão dentro delas não são, elas mudam, a tendência muda, a forma de consumir muda, mas tu poderia ter capitalizado muito nesse meio tempo A solução vai se adaptar ao tempo também, ela vai mudando junto com o mercado, mas entrar de novo vira uma outra barreira a ser rompida ali. Eu tô dentro de uma incubadora, né? Nós temos lá a Acert, que é uma associação de tecnologia, faz parte do conselho. Super, super forte. São 130 empresas de tecnologia. Então eu acabo assessorando algumas empresas com ideias novas. E realmente, alguns mercados não faz sentido nem mais desenvolver tecnologia. Sim. Já tem tanta tecnologia no mercado, e existem mercados ainda que são realmente o oceano azul. Tem pouca tecnologia, tem poucos sistemas. E quando a gente fala sobre a consultoria muitas vezes ela é para gerar movimento, ela é para gerar mudança. Né? Então, assim, o principal questão da consultoria, algumas pessoas falam assim, Rob, sua consultoria é o quê? Não é só gerar relatório. A consultoria é gerar mudança em movimento. Então, baseado nesses dados, o que a gente vai gerar de mudança? E muitas das vezes não é falta de vontade da equipe, é falta de conhecimento. E aí, dentro da consultoria, a gente entra com treinamento e capacitação. Muitas vezes você tem uma equipe muito boa. Cara, é uma equipe que realmente ela não conseguiu te entregar o resultado, não é porque ela é ruim, é porque ela não tem o conhecimento. Ela não aprendeu ainda como fazer aquilo. Então, a gente vai mapear essas competências e falar, olha, ele precisa se preparar melhor aqui, ele precisa se estruturar ali. E aí, onde a gente entra com esse mapeamento, numa segunda etapa, treinamento e capacitação. Robson, não quero treinar e capacitar, quero resultado rápido, terceirização. E aí vem a terceirização. A gente conversou muito sobre o setor moveleiro e tudo, e aí pode ser, obviamente, ignorância, falta de conhecimento minha sobre a área mesmo, mas eu imagino que seja, assim como indústria, um mercado com pessoas mais velhas, assim, você encontra muita resistência a inserir novas tecnologias, o desenvolvimento de novas tecnologias para atender esse setor, assim, existe muito dessa resistência? Pegando exemplo do setor moveleiro, não vamos dizer assim, a gente não vai ter um guarda-roupa com IA, né? Hoje em dia, do jeito que tá, eu não duvidaria, Mas, assim, quando a gente fala Assim, de inovação, gestão, exato, né? inovação, eu acho, assim, o principal pilar da indústria é ouvir o cliente, é a jornada do cliente. Tem um estudo que a gente fez com uma indústria que eu achei muito interessante, porque essa indústria, ela era 100% nacional, uma indústria tradicional, década de 80, aonde a gente tinha duas linhas, né? Tinha a linha corporativa e tinha a linha residencial. Então, eu atendia o consumidor final e atendo também a linha empresarial. Só que o mercado residencial, com o crescimento, o avanço chinês, ele veio desaparecendo as marcas brasileiras. Várias indústrias diferentes, inclusive. Exato. Então, assim, por mais que eu tenha aqui meu B2B muito forte, né, uma marca que tinha muito share de mercado, quando eu fui para a linha residencial, que é uma linha menos exigente, eu comecei a perder mercado. Por que eu perdi mercado? Por custo. Meu produto ele chegava a custar o dobro do produto chinês. Então, você ia comprar um produto para sua casa, você olhava, cara, esse produto é o melhor do mercado, custa o dobro. E aí o chinês custava, às vezes, 1/3 do valor, os chineses mais baratos. Então, essa indústria, o que aconteceu? Ela deixou de produzir no Brasil, criou uma segunda linha e começou a importar da China. É mais jogo. Não é questão de ser mais jogo. O que acontece? Ela não era mais competitiva. O que a gente fez em 2 anos? A gente mapeou o mercado. Então, a gente criou uma área de venda direta. Então, eu tinha ali uma equipe que vendia, que ouvia o cliente, que pegava o lead. Ó, você quer comprar esse produto residencial? Quero. Ó, tá aqui meu produto. R$4.500. Pô, mas R$4.500 é muito caro. Vou comprar do outro que é 3. Vou comprar do outro que é R$1.500. E a gente conseguiu entender que o mercado mudou. Entendendo que o mercado mudou, o que eu faço? Ou eu vou produzir no Brasil com custo muito caro e minhas vendas estão assim, ó, em declínio, caindo, e o mercado vendendo ainda. Aí você fala, cara, mas o mercado está vendendo, eu não estou vendendo. Quantos modelos de negócio mudaram e pivotaram no meio da pandemia que não existem mais? Nossa. Então a gente tem que estar conectado no time de mercado. Esse mercado mudou. O que ele fez? Cara, eu vou criar uma segunda linha, eu vou fazer a importação, eu vou voltar para o mercado com esse produto, só que entregando com qualidade. Vai ser importado? Vai. Só que com qualidade, produto bom, com garantia, com a minha marca, com a minha tradição. Eu vou falar para o mercado que essa é a minha segunda linha.
Não tenho medo de falar. Então, assim, ó, essa é a linha principal, produto nacional, continua aqui B2B, linha corporativa. E agora eu tenho a minha segunda linha, importada da China, com preço mais competitivo, mas respeitando a qualidade nacional. Tem o meu selo aqui, né? Exatamente, tem meu selo de qualidade. Se você quer comprar aquele por 1/3 do preço que é ruim, você pode comprar. Esse aqui vai custar metade do preço da nacional, mas ele tem a qualidade, tem a minha garantia. Então, muitas vezes isso é mudança de cultura. E aí eu consigo mudar a cultura como? Como é que eu entendendo meu cliente? Porque meu cliente ele olha o produto e fala, pô, gostei, mas é muito caro. Não consigo comprar. É para minha casa. Para a empresa faz sentido. Eu tenho que ter o melhor produto para minha empresa. E ele não pode parar, porque é minha empresa. Se ela ficar 1 hora parada, é prejuízo. A empresa é ativo, né? Exato. É. Agora, quando eu olho para casa, eu falo, pô, isso aqui para minha casa é muito caro, não faz sentido. Vou comprar aquele outro ali, ó, daquela marca. São parecidos, têm a mesma funcionalidade, o mesmo resultado e custa, dependendo do mais simples, 1/3 do valor e um pouquinho mais de qualidade, metade do preço. Então, vamos trazer. Então, muitas vezes, e isso não acontece só com essa indústria, tá? Eu estava em Arujá outro dia também numa indústria, segmento automotivo esse, que toda a planta fabril virou estoque. Tudo é fabricado na China. Falou, Robson, não consigo produzir no Brasil com margem. Então era uma fábrica no Brasil, gerava emprego no Brasil, movimentava a nossa economia, e aí com a concorrência ela não tem mais nada no Brasil, é tudo importado, e lá ele virou um barracão de centro de distribuição. Então, se você não se atenta a essas mudanças mercadológicas, pode ser que quando você vai entender, já mudou. A maré já virou, né? A maré já virou. Cara, eu tô muito curioso, porque a gente tem o nosso Forjado no Fogo, eu gostaria de entrar nele agora, mas tem muita história muito boa, assim. E eu tô curioso pra saber a que tu trouxe pra gente do Forjado, que é quando a gente pede pro nosso convidado trazer uma história que mudou a tua percepção de mercado, tua percepção de vida, muitas vezes, mudou a forma como tu age ou entrega as coisas. A gente sempre tem vários desses momentos e eu tô muito curioso pra saber qual que tu trouxe pra gente. Tem algum memorável, assim? Eu acho que assim, a chegada da IA, né? Eu acho que assim, algumas falas, muitas vezes, para algumas pessoas podem soar como algo muito centralizador. Então, quando o Elon Musk falou, não, a IA não tem que abrir para todo mundo, o Sam Altman tá errado, lá naquele momento a gente não tinha muito conhecimento do que realmente era a IA. Anos depois a gente entendeu. Porque a IA ela veio, na verdade, não é para substituir o ser humano, mas para substituir o trabalho desnecessário. Então, muita coisa que você dependia de uma pessoa para executar um processo ali manualmente, a IA ela automatizou esse processo. E cada vez mais ela vai automatizar. Só que a IA, diferente de outras tecnologias, ela não foi evoluindo em camadas, né? Não são caixinhas, né? Exato, né? Vamos dizer assim, a gente teve uma democratização, né? Como se todo mundo pudesse ter um carro amanhã, né? A gente teve o acesso ao carro de maneira evolutiva. Então, ao longo dos anos, todo mundo foi tendo carro e evoluímos. Imagina que a gente acordou e falou, todo mundo tem carro hoje. O que acontecia com as ruas? Não cabe. E basicamente é isso que aconteceu com a IA. Quando ele falava de ter uma evolução em camadas, seria isso, para a gente poder ter um tempo de adaptabilidade, de adaptação do uso. E aí entra nesse conflito, porque você tem hoje a inteligência artificial que realmente tirou, um exemplo, o trabalho de atendimento, né, o atendimento dentro de um site, o atendimento de uma empresa. A IA faz. Então, mas por que a IA faz? A IA ela só vai substituir departamentos e áreas que eram mal feitas, mal recepcionadas. Porque muitas pessoas não abrem mão de falar ainda com o vendedor, né? Claro. Não, eu não vou contratar sozinho, eu quero conversar com alguém. Então, algumas funções ainda, elas vão se manter no mercado. Mas aquele atendimento que não era legal, a IA já faz. Não só via WhatsApp, via automações, via chatbot. Então, assim, boa parte do trabalho que é conta de água, conta de energia, me manda a segunda via. Às vezes você tinha que ligar porque não veio, porque não deu certo. Eu não falo mais. Eu já tinha lá automações que faziam isso. E me entregava ali o boleto, me entregava a segunda via. Atingiu o que eu precisava. No canal que eu queria, no WhatsApp, por exemplo, um canal que para mim é simples, eu recebi o que eu precisava, né? Empresas de cobrança, que precisariam ligar para vários clientes fazer cobrança. Eu não preciso mais. Eu tenho uma IA que liga. Que ela não tem essa questão do humor, né? Tá feliz, tá triste. Né? O cliente xingou, ele não tem essa questão emocional. Ele não leva o pessoal, né? Ele ignora o lado emocional. Então, assim, são áreas que realmente estão sendo substituídas. Então, a IA, eu acredito que ela... Para a gente que está na tecnologia, a gente sempre é o primeiro a ser impactado, né? Então, assim, vamos falar em desenvolvimento. Talvez hoje, aquele projeto de 15 dias, eu faria com a IA em 2 dias.
Ok, hoje a gente já tem um desenvolvimento muito mais acelerado para isso. Mas todas as empresas, elas vão ser impactadas pela AI de alguma forma. Algumas de maneira direta, outras de maneira indireta. Então, eu acredito que hoje, quando a gente fala sobre a questão de, não só de automação, né? A gente fala de automação, a gente fala de agentes, porque qual que é a minha leitura a longo prazo? A gente vai ter agora nichos de serviços com IA. Estava outro dia com uma startup, ela teve um aporte americano. O que ela está fazendo? Ela está coletando exames e criando um agente de IA para poder fazer uma análise oncológica de câncer. Então, cara, ele falou, cara, eu já entendi, eu vou ter um agente de IA que vai ser especialista em fazer diagnóstico de câncer com imagens. Então, a gente está populando uma base com mais de 80 mil exames de diferentes tipos para que ele comece a entender como fazer esse diagnóstico. Exatamente, contra padrões e criar diagnósticos. Então, a gente já começa a ter segmentações para a prática do dia a dia. Cara, mas eu vejo isso acontecendo muito também. E claro, tem casos que vai funcionar, casos que não vai, mas eu acredito muito no caso que não vai funcionar. Ainda é uma tecnologia, acho que é muito a implementação dessa tecnologia e como tu escolhe colocar ela, mas acho que também tem um lado da IA que muda muito para as empresas, que é a forma de consumo, não só agora pensando na IA como agentes e a empresa fazendo processos e seguindo, mas a forma de como as pessoas compram. Isso já está acontecendo, a gente já está vendo muito. O final do ano passado teve algumas atualizações, enfim, de Google, de busca, porque o Google precisou acelerar pra caramba de ter isso e tal. E, cara, muita empresa começou a sentir muito o baque de, pô, não estou mais sendo encontrado e etc. E a gente já está vendo um movimento muito louco, né? Que a galera, antes eu tinha que te ligar para entender teu produto, saber sobre, e hoje o cara ele pode abrir ou no Google, no ChatGPT, onde ele queira, cara, quais são eles, qual que é o melhor, qual que é o pior, não sei o quê, antes de chegar na empresa para ela ter a chance de tentar fazer a venda dela. E até isso muda o jogo. Acho que existe um lado da IA para dentro de casa, de processos, existe um lado da IA para fora de casa, que é muito difícil e ainda é muito... Terra de ninguém é uma palavra muito forte, mas ele ainda é um território muito inexplorado, assim. As pessoas estão encontrando meios para fazer isso, sabe? E eu vejo hoje, tá? Eu tenho visto as empresas mais preocupadas com a porta para fora do que com a porta para dentro. Tu acha que existe um nível de preocupação? Ó, se preocupa primeiro para a porta para dentro ou não, se preocupa primeiro para a porta da fora. Qual que tu acha que nesse momento, contexto desse ano, talvez a gente date um pouco o episódio, mas que tu acha que assim, não, começa por aqui, se preocupa por aqui primeiro, quando se fala de IA, porque IA faz muita coisa, tá todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Hoje, vamos dizer assim, todos os softwares, todas as tecnologias, elas estão de alguma forma tentando implementar alguma ponte, né? Vamos falar assim, estamos construindo uma pontezinha pequena aqui para fazer a IA. Mas muitas vezes, na prática, ela não soluciona nada para você. Então, nessa primeira dobra, nessa primeira etapa, a gente vai mais ou menos voltar lá no tempo, quando eu chegava num cliente e falava assim, olha, eu vim fazer sua automação comercial. Puta, o que é automação comercial, Robson? O cara, ele não tinha emissão de nota fiscal, ele fazia o talão, e a gente vinha fazer a automação comercial, que era o quê? Implementar um computador e ele emitir nota via sistema. Então, eu entendo que a IA está nesse estágio. Quando a gente fala, olha, eu estou colocando a IA, eu estou tentando implementar alguma coisa que ela consiga automatizar, mas que muitas vezes não muda o teu processo, muitas vezes não agrega tanto valor na prática do dia a dia. Ela não gerou uma disrupção, ela não gerou uma evolução do meu negócio, ela não reduziu minha equipe. Ela é uma ferramenta que está ali conectada, simplesmente me dando um suporte melhor, uma busca melhor, uma inteligência melhor, mas nada realmente feito do que a IA veio para fazer, que é essa disrupção. Então, a gente está nesse primeiro estágio, né? Então, eu vejo várias empresas falando, a gente tem IA, mas o que sua IA faz? Minha IA, ela, sei lá, cria a descrição do produto, ela faz a foto, ela tem uma busca melhor. Pô, isso aqui não é IA, cara. Você está usando a IA como essa ferramenta, mas não é disrupção. Você tem visto empresas fazendo assim, coisas que poderiam ser feitas muito mais fácil e rápido sem IA, mas fazendo com IA só para dizer que tem IA ali, assim? É o que mais tem no mercado quando a gente fala de tecnologias. Você olha e fala, cara, isso aqui não é uma IA, isso aqui é um chatbot. Quer dizer, a empresa de chatbot virou IA. Entendeu? Mas ela está usando um agente ali, mas se você for olhar a estrutura dela, está praticamente... Está entregando a mesma coisa que ela entregava com o nome de IA. 10 anos atrás, né? Exato. Então a gente ainda está nessa etapa que eu falo que é essa transição do offline para o online que a gente teve lá atrás, né?
Mas quando a gente fala com os clientes, né, o mercado está muito mais rápido. Por que eu falo que ele está muito mais rápido? Quando a gente pega uma proposta hoje, quando o cliente vem, ele está mais informado, né? É o que você falou. Ele fala, cara, eu sou uma empresa que faço isso, 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 e quero contratar isso aqui. O que eu preciso perguntar? Né? O que eu preciso fazer? Isso aqui vai resolver meu problema? Isso não vai resolver meu problema? Então a gente tem um primeiro estágio. Eu mesmo, quando, por exemplo, vou comprar algum produto, que a gente fazia antes? Eu sou um cara muito. Eu sou técnico. Não tem como falar, gente. Sou de tecnologia. Eu vou olhar ali Nerdolão. os detalhes. Vai Eu vou olhar o ficar detalhe, cara. Componente, diferença, característica, a diferença de um, sei lá, um ar-condicionado para o outro, enfim, de um produto para o outro, de um computador para o outro, para entender essa diferenciação. Cara, hoje com a IA ficou muito mais fácil. Por quê? Eu pego a descrição de 2 computadores, eu jogo lá e falo, cara, me fale qual que é melhor, qual que é pior. Ah, Ela faz isso muito bem. isso aqui é 5ª geração, isso aqui é 7ª geração, isso aqui... Cara, ele compara o produto para você. Uma coisa que você tinha que fazer é olho nu ali, né? Você tinha que fazer isso manualmente. Aí eu olho isso e falo, cara, por que não tem uma ferramenta que faça essa comparação sozinha no site do cliente? Sou obrigado a ir lá, pegar o outro e fazer um comparativo e ver. Ah, essa peça é compatível com o meu carro? Pô, tem que ir lá, pegar a peça e na IA e falar, olha, verificar se essa peça é realmente compatível. Né? Coloca lá o part number da peça. Então eu olho isso e falo, cara, isso já deveria estar rodando, mas ainda não está. Né? Isso não está muito. A gente não chegou ainda nesse Não chegou nível. nesse lugar. E poderia, porque já tem meios para, né? Sim. Já tem meios para. Porque é o que a gente faz. A grande questão é, o que meu usuário hoje está pegando no meu site, na minha empresa e na AI perguntando? Isso eu preciso deixar um pouco mais fluida essa experiência. Então eu preciso talvez conectar essa IA no meu site para que ele possa gerar essa experiência. Olha, compare com a IA esse produto. Pô, legal. Comparar o produto A com o produto B. E aí eu tenho uma função ali que vai ajudar ele a processar. Só que a gente não está nesse nível básico de interação entre usuário e tecnologias. Muito bom, cara, muito bom. Vamos para a pergunta da galera, Beto? Perguntinha da galera. A gente sempre traz algumas perguntas. O pessoal manda pergunta pra gente, a gente tenta encaixar essas perguntas com os convidados que estão aqui, que fazem mais sentido. A gente separou algumas pra gente trazer e esclarecer questões trazidas ao longo de outros episódios aqui. O Vitor Hugo Ferraz mandou aqui. Olá pessoal, tenho um e-commerce de moda fitness e investi bastante em tráfego para gerar mais visitas no meu site. Percebi que as pessoas chegam a clicar, mas no fim das contas não compram. Consigo saber se o problema está no anúncio, no produto, no site, no preço ou em tudo? Vitor Hugo Ferraz. Vamos falar num contexto de mercado de moda, né? Então, assim, quando a gente fala de um produto ali, um biquíni, uma roupa, moda fitness, a gente tem uma questão que eu entendi que o dele é uma marca própria. Então, ele tem uma marca própria, ele tem ali um site, ele tem um Instagram e ele vende produtos que são realmente criados, autorais por ele. A gente tem uma questão de percepção de valor de marca. Porque, assim, eu acabei de conhecer um produto. O que você faz? Primeira experiência, você entra no Instagram e olha as fotos. Então, as fotos têm que ser de extrema qualidade, né? E realmente tem que relatar a qualidade do produto que ele oferece. Então, esse é um ponto. Eu preciso ter seguidores. Agora, deixa eu só complementar. Pode ser uma foto feita por IA? Porque tá na moda, assim, Sim, isso de substituir foto por eu acho assim, você pode usar IA para otimizar a foto, mas eu não posso só ter foto de IA. Porque aí você dá uma sensação de falta de profissionalismo. Fala assim, pô, isso aqui é inteiro de IA, cara. Será que esse produto realmente é bom? Será que ele existe? Vira questões, exato. Então, isso é um ponto. Eu preciso ter... Porque assim, qual que é vamos pegar um parâmetro. O Instagram da sua marca e a loja física. Sua loja física, você pega um ponto comercial, você faz uma boa fachada, você faz uma boa loja física para você. Planta legal, né? Exatamente, para você trazer o cliente, ele ter uma boa experiência dentro do seu ambiente físico. Como é que eu replico isso no virtual? Então, o seu Instagram é a sua loja que está ali no online. Então, eu tenho que ter um Instagram bem estruturado, eu preciso ter seguidores, eu preciso ter foto, eu preciso ter stories. Eu preciso gerar autoridade. Então, muitas vezes eu preciso ter o quê? Influencers que compraram, que estão ali. Por quê? Eu acabei de chegar no Instagram. Aí, quando você olha lá, às vezes você nem conhece o influencer, mas você clica para ver. Fala, pô, o cara tem 30 mil seguidores. Comprou. Então, beleza. Existe um vínculo. Sim, sim. Tá? Uma parcela da autoridade Exato. passa para ti, né? Então, você tem que começar a construir essa audiência. Não adianta só criar a marca, investir em tráfego e trazer aqui o cliente. Isso entra no nosso skill de consultoria. Por quê? Ele vem para contratar um serviço, talvez, de agência. Às vezes ele vem para mudar de plataforma. Óbvio, eu quero trocar de tecnologia. Por quê? Porque não vende. Aí fala para mim que eu tenho que trocar da plataforma A para a plataforma B. Então, mas o que você já fez? Né? Aí a gente fala, cara, você não precisa trocar.
Ah, então eu vou contratar. Não, isso não é agência, é consultoria. Eu preciso entender o que você já fez, erros e acertos. E a partir daqui a gente criar um plano de trabalho para que realmente você possa ter resultado. Porque senão é só mais uma agência que vai passar pelo seu negócio, é só mais uma troca. E eu acho muito interessante, porque nós somos uma consultoria que a gente atua em diferentes tecnologias pela minha bagagem de tecnologia. Então, para mim, não tem essa de iPhone, de Samsung, cara, de Redmi, não tenho essa. A gente vai pegar a tecnologia que mais é aderente ao seu plano de negócios, dentro do seu budget. Então, o cliente tem muito aquela dança das cadeiras. Ah, mas aí tá ruim porque a plataforma é ruim. Aí o cara vende uma mudança, né? E aí vai vendendo mudanças. Eu já peguei clientes que trocaram 5 vezes de tecnologia. Mas e E aí? ele não vendeu R$ 1. E aí o cara já gastou todo o dinheiro. Então, quando a gente pega o segmento de moda, é uma construção de marca. Eu estou criando uma marca, eu tenho que investir nessa marca. Foto, influencers, tráfego. Muitas vezes não é nem venda. É falar, cara, os primeiros 90 dias a gente precisa estruturar esse Instagram, ter uma relevância, ter uma audiência, ter uma frequência, trazer o público. Depois eu começo a fazer a oferta. Muitas vezes eu já quero vender, sem conhecer. Eu acho que a grande dificuldade, suspeitando que é uma marca própria, é de atribuir essa credibilidade de que o produto é bom, ele existe, de que as pessoas estão usando. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma marca que eu não conheço é nome da marca, reclame aqui, para ver se tem alguma interação, porque às vezes não tem nem interação, e aí parece que, pô, será que nem existe? Nem Será que existe? respondendo. Isso é uma história bem interessante do Reclame Aqui. Há muitos anos atrás, um cliente meu teve o primeiro Reclame Aqui. Aí ele me ligou desesperado. Robson, o que eu faço? Chegou um Reclame Aqui. Tá, legal, eu uso o Reclame Aqui. E eu acho extremamente importante consultar o Reclame Aqui. Então, mas o que eu faço? Ele vendia produtos para festa de casamento. E aí, meu querido, Sedex pro Nordeste, atrasou, não chegou no prazo, o casamento já foi. Eu falei, cara, vamos colocar no papel do cliente. É o que eu sempre falo, vamos ver o que é melhor para o cliente. Chama o papel do cliente. Eu comprei com você. Ah, mas o correio que entrega. Mas eu comprei com você. Eu não comprei do correio. Eu não, Cadê a eu não logística consigo, sua, eu não né? consigo pegar o De Volta para o Futuro e falar, cara, vou voltar no seu casamento e Correio não entregar vai tudo o de que DeLorean, faltou. né? Exato. Entre em contato e fala, olha, a gente postou no prazo, eu entendo que o correio atrasou, eu entendo que o seu casamento já foi, e receber os produtos não faz mais sentido. O que você quer fazer? Você quer que eu devolva esses produtos, faça uma reversa, te devolva o dinheiro, porque assim, eu não consigo voltar no tempo. Ou você quer que eu te gere um desconto, você compra outros produtos, porque ele tinha vários outros itens no site. Né? O que é melhor para você? Deixa você escolher. Se você quiser comprar no site, ele vai te dar mais 20% de desconto. O cliente foi no Reclame Aqui, fez um comentário. A loja entrou em contato comigo, foi um atraso dos correios, me ofereceram a devolução do dinheiro ou comprar mais itens. Eu decidi devolver o produto e comprar mais itens. Essa foi a experiência. Você vai medir o nível de satisfação do seu cliente não é quando tudo dá certo, é quando tudo dá errado. E como você resolve E eu falo que essa lição tem que ser aplicada, porque quando eu vou pro Reclame Aqui hoje, eu não quero saber o que deu certo. Eu quero saber aquele que deu errado, o que reclamou e o que resolveu. Porque assim, se simplesmente falar assim, vai dar com todo mundo. todo mundo. E aí hoje eu olho exatamente isso. Chegou atrasado, tá, o que eles fizeram? Chegou quebrado, o que eles fizeram? Tipo, procura a garantia, vai atrás do fabricante. Então é isso que é importante. O erro na operação vai acontecer. Às vezes mandou o produto errado, entendeu? E até esses dias eu descobri um negócio que eu fiquei assim, abismado. Que produtos errados, muitas vezes enviados em marketplace, são produtos sem estoque. Olha a maluquice. Se passa, né? Não é nem ver se passa, não. Você foi lá e comprou a camiseta branca. Não tinha estoque. Mandei a preta. Até você receber, ver que tá preta e pedir a devolução, chegou a branca. Aí você manda o certo. Nossa. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim. Caraca, Eu fiquei assim, eu falei, eu não acredito. Por quê? Porque dentro do marketplace, é o game do marketplace. Cara, você tem que postar hoje. Se você não postar hoje, você perde o score. Esses dias mesmo numa indústria, a gente vinha. Aí vem a questão da consultoria, da assessoria e do que a gente trabalha. A gente já fazia 90 dias que a gente estava trabalhando para melhorar o score de entrega e ele ganhar e ficar no verdinho no Mercado Livre. Tudo bem, fomos lá, alinhamos que todos os produtos teriam que sair no mesmo dia porque tinha um score muito ruim. Um dia atrasou. Voltamos pro laranja. Aí eu conversei com o pessoal, falei, gente, vocês explicaram para a logística que existe uma regra do Mercado Livre, que tudo tem que sair do Mercado Livre no dia? Não tem conversa. Por quê? Negociável. Não é negociável. Eles não entenderam a regra.
A logística do B2B, se faturar amanhã cedo, ou a carreta sair amanhã à tarde, ok. Não vai prejudicar nada. O cliente pode até ligar reclamando, mas não vai mudar muito o fluxo. Agora, no game dos marketplace, a regra é deles, o jogo é deles, e a gente tem que seguir essa regra com eles. Se eu não seguir a regra deles, o negócio é prejudicado. Jogamos fora 90 dias de trabalho. Começa tudo de novo. E muitas vezes o próprio empreendedor, ele não consegue acompanhar isso. Ele fala, não, mas eu já passei a regra, Robson. Eu sei que você passou a regra. Você passou a regra como CEO da empresa, como diretor, como gestor, e foi tocar os seus negócios. Quem E tá tudo certo. Dessa regra lá, né? Eu tô lá para garantir, para ser o guardião que aquilo funcione. Então, o guardião do seu negócio, que tá junto com com essa equipe, somos nós. Então, a gente tá ali no dia a dia. E aí a gente foi lá, chama o cara da TI. O cara da TI, eu preciso que você crie um alerta aqui, que se não sair esses tipos de pedido com esses status no dia, manda um e-mail, manda um SMS, sai um sinal de fumaça, alguma coisa eu preciso. Eu preciso agora sair do marketing, sair do marketplace, não é nem do marketing, sair do marketplace, ir para o seu business, sentar com o seu cara da tecnologia e falar, cara, a gente precisa criar uma forma disso ser metrificado. Tem que remodelar o negócio inteiro para caber naquela regra, né? Porque eu estou preocupado em estruturar essa operação, que é um gap que ela tem, para que a gente não volte a falar sobre isso e a gente possa evoluir. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar naquela corrida dos ratos. Pô, tava no laranja, agora eu vou correr pro verde. Aí daqui 3 meses você cai pro laranja e volta pro verde. Aí você fala, pô, Robson, a operação não evolui. Não evolui porque você precisa do quê? De tecnologia, de consultoria e de um bom plano de marketing. É igual o cara que vai na academia aí pra comemorar vai comer uma pizza, né, cara? Hoje eu fui treinar e foi bom. Vamos. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Carolina Mendes. Dudu e Beto, me ajudem. Meu nome é Carolina, eu sou gerente comercial de uma empresa de colchões. Qualidade e preço competitivo não são mais suficientes para gerar vendas para nós. Preciso pensar em experiência do usuário, marca forte, ter presença no digital, relacionamento com o cliente e até inteligência artificial no processo comercial. Onde eu invisto primeiro? Ótima pergunta, Carolina. Não, muito bacana. A gente atende, né, uma fábrica de colchões muito grande, são mais de 400 lojas no Brasil, né? Conheci o processo produtivo de colchão, é algo fantástico, assim, desde da parte química de produzir espuma, os cortes. O que me chamou muita atenção, porque como a gente atua muito com indústrias, é o processo produtivo. Ele é um processo um pouco artesanal, né? Depende muito de pessoas, né, fazendo ali. E eu achei muito interessante isso, porque apesar de ser um produto que a gente passa 8 horas do nosso dia ali deitado descansando, ainda ele tem aquele apelo da sua mão ali, pegando, colocando, encaixando, enfim. E não é um produto ultra tecnológico. Você vai olhar ali, cara, é espuma, tecido, camadas de conforto. Agora falando sobre a dúvida dela sobre colchão. O que acontece no colchão? O colchão é um produto que a gente não compra todo mês e não compra todo ano. Ele é um produto de longa duração. É um ticket alto. Só que ele é um produto técnico. Como que eu compro o colchão? Qual que é o ideal para mim? Então, o time de vendas tem que ser um time muito bem preparado. Não é só passar o preço. Eu preciso entender a característica do meu cliente, entender qual é o produto que vai realmente atender a necessidade dele. Senão, eu só estou passando preço. Eu sou mais um emitindo preço. Então, o primeiro passo, eu preciso de ter um time que entenda e faça esse diagnóstico das necessidades para realmente conseguir entender qual que vai atender as suas necessidades. Senão, simplesmente, eu só estou emitindo preço. O segundo, ele é um produto que ele tende a ter um ponto de contato, ou seja pelo WhatsApp, ou seja numa loja física, porque ainda ele é um produto que você às vezes quer experimentar. Tá, beleza, você me indicou esse colchão, deixa eu deitar aí para ver. Tanto que essa marca que eu tenho de colchão, eu mudei de marca. Eu era cliente de uma marca de colchão, mudei para essa marca porque eu era cliente e virei o fornecedor dele. Né? Então, assim, você vê a diferença de qualidade do produto. Tanto que meus 2 meninos, os 2 colchões deles são dessa marca. Ah, Robson, ele custa 30% a mais. Mas eu entendi o nível de qualidade que ele entrega. Não, e ele não é um produto de curta duração, né? Tudo bem, tu dilui esses 30% a mais no tempo de vida desse colchão também, legal. Exato. Hein? Então, assim, o que diferencia um colchão da marca A, B ou C, que são os 3 maiores players do mercado, a gente tem um desses players conosco na consultoria. Exatamente isso. Eu preciso ter um time de vendas muito capacitado para realmente poder entender o que vai atender o budget do cliente, porque normalmente você tem colchões desde a linha de entrada até o colchão de 15 mil reais, de 25 mil reais, entendeu? E quando a gente vai para essa prateleira, né, tanto que a última vez que eu estava na fábrica, eu perguntei de um tecido que eu tinha no meu colchão, eu falei, cara, esse tecido que você tem aqui é o mesmo de uma outra marca que eu conheço. Cara, o tecido é o mesmo.
Não muda. É o estilo do tecido, é a ventilação do tecido. Então, o que muda é o quê? O seu processo de vendas. Porque os produtos são muito parecidos, né? Então, isso influencia diretamente. E todo o fluxo de atendimento. O atendimento para venda de colchão tem que ser impecável. Quando eu falo impecável, eu não posso deixar meu cliente com dúvida. Porque de novo, o que tu falou é muito importante. Se tu perdeu esse cliente, não é como se tu tivesse a oportunidade de vender para ele de novo daqui a 3 meses. Ele vai ficar muito... Eu tive uma experiência com fui comprar direto numa marca de colchão. E aí ele me vendeu um colchão firme. E eu queria um colchão intermediário. Eu abri chamada na fábrica. A fábrica falou, não, mas o colchão que você comprou, senhor, é um colchão firme e não um colchão intermediário / macio. Tá, legal. Eu comprei na loja oficial de vocês. Calma. A gente vai trocar o seu colchão. Substituiu. Trocou o colchão. Resolveu. Por quê? Ah, Robson, mas vendeu o colchão errado? Vendeu. Porque o vendedor não teve a competência de mapear exatamente qual era o tipo de produto que eu buscava. Na cabeça dele era firme o suficiente. Era macio o suficiente. Exatamente. O que mudou de um colchão pro outro? Um pilotop. Sim, mas... Você veio com um pilotop, trocou, isso faz o quê? Acho que uns 10 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Mas é um produto complexo de venda. Então, todo produto que é complexo, eu preciso ter um atendimento impecável. Eu preciso fazer o encantamento dele para ele entender que ele vai estar confortável em comprar comigo. Então, a questão desse produto em específico, ele é um ticket legal, um produto de alta qualidade e um atendimento excelente. Muito bom, muito bom. Beto, chegou um momento agora, Beto. O derradeiro, que a gente tem que definir qual das duas histórias era verdadeira, qual das duas histórias era falsa, cara. Então, no meio do papo, ele trouxe ali algumas vezes o projeto de 15 dias ali, falando que agora talvez fizessem 2, não sei o que e tal. Então, eu pela bagagem que veio sendo carregada ao longo do episódio dessa história, eu acredito que ela seja verdadeira. Tá, eu também, eu tô contigo nessa, tá? E a segunda história, eu acho que existe um aprendizado muito real na segunda história de a escolha de informações que tu passa, e não por omissão, mas por confusão. Eu acho que isso é uma verdade mesmo, tá? A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Mas é uma impressão de que as informações que tu levou, elas podem até causar confusão, mas elas não parecem ser negativas, assim. E eu, cara, baita dado legal, acertou cravado, a ponto de não querer comprar. De interromper o contrato. Mas eu tô contigo, eu acho que a primeira história é a verdadeira do aplicativo, até porque a gente já conhece muito o mercado de evento, a gente vê isso acontecendo pra caramba, eu consigo imaginar a ansiedade de dia de evento e as coisas acontecendo e o aplicativo funcionar, então eu tô por essa. A primeira é verdade. A primeira é verdadeira. Vamos trabalhar nessa. Vocês acertaram. Ah, moleque! Ah! A segunda história não é totalmente falsa, mas o desfecho final foi um pouco diferente, né? Realmente a gente conseguiu fechar o contrato com eles. Não é totalmente falsa, mas assim, foi uma situação meio que um poker ali, né? Porque existiam informações de mercado extremamente relevantes que foram validadas dentro da reunião, porque alguns diretores falaram, não, realmente, isso aí está dentro da nossa estimativa e da nossa projeção, e calçou o fechamento. Aí o aprendizado desse 1 ano e meio de jornada, né? Às vezes você quer levar muita informação e aquilo vai ampliando e aumentando a sua jornada de venda. Então, muitas vezes você precisa ser simples e objetivo. Cirúrgico. Exato. Caramba, né? Para que depois que você estiver dentro da operação, você poder agregar mais valor e não agregar valor antes. Mesmo que não sejam informações negativas, elas podem causar confusão, né? Elas podem... Sim. O que eu falei, não é por omissão, não. É por conseguir ser concreto e objetivo nas coisas mesmo. Isso é muito importante, muito importante. E isso vem calçar muito com a questão da gestão do CRM, né? Muitas vezes o vendedor, ele quer ampliar. Não, eu vou fazer uma análise. Não, vamos entregar um relatório. E aí você olha para o vendedor e fala, mas por que você está oferecendo tudo isso para o cliente? Mas nem fechou ainda, né? Ele nem pediu isso. Então, às vezes você quer gerar um valor adicional, né? Principalmente quando a gente fala da venda B2B. E muitas das vezes você precisa ser um pouco mais objetivo. É que não é valor real, né, para o cliente. Ele vai ver aquilo e fala, tá, beleza, me deu mais coisa para pensar. Você prolonga o lead no seu funil, você não gera o valor para o seu negócio, que é o saber o fechamento ou não, e na prática o seu funil está furado, né? Exatamente. Muito bom. Cara, muito obrigado, mas antes da gente encerrar, eu queria que tu passasse pra galera que tá assistindo, Robson, onde eles te encontram, os projetos, o que vocês têm feito. Fica à vontade para falar um pouquinho sobre redes sociais, sobre os empreendimentos que vocês estão envolvidos. Fica super à vontade para usar esse momento para isso. Legal, eu queria agradecer, né? Foi muito bacana esse bate-papo.
Falando um pouquinho da Eficaz, né? Para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, @agência Eficaz Marketing no Instagram. Quem quiser acessar o nosso site, eficazmarketing.com. E hoje a gente atua tanto na vertical de consultoria. Então, se você tem um time interno de marketing, você tem uma equipe de marketing, você precisa de uma consultoria, onde a gente vai pegar os nossos especialistas e realmente colocar junto com o seu time para que ele possa realmente evoluir o nível de conhecimento e capacidade. A gente realmente faz isso. Se você quer criar um time de marketing interno, também fazemos isso. Então, a gente ajuda você a escolher esses profissionais com avaliações e competências técnicas que são necessárias para que esse time performe bem. E também, se você quer vender em marketplace, Robson, eu quero vender em marketplace, não sei como começa, a gente também atua com todo o desenvolvimento de construção desse processo. Nós temos uma área relacionada à agência, que é a prestação de serviço, e toda a área de tecnologia também. Além disso, a gente atua na área de mídia programática, então a gente tem uma vertical focada em mídia programática, atendemos aí grandes portais do mercado brasileiro, né, filiados aí a alguns grupos econômicos, XP, BTG e por aí vai, atuando em gestão de mídia programática. A gente também tem uma startup de imobiliária. Então, se você é corretor, se você é uma imobiliária, você quer ter um site de imobiliária com a experiência que nós temos aí de mercado, pensando sempre no consumidor, a gente também tem uma frente focada para atender esse mercado imobiliário. É um pouco disso que a gente faz aqui dentro da Eficaz, que faz parte aí do Grupo Oceano Digital. Que animal, cara. Robson, obrigado, cara, por ter topado participar do projeto, do CTA, do programa. Obrigado por esse papo incrível. Cara, nem senti passar. Quando eu vi, já estava acontecendo. Pô, isso foi maravilhoso. Eu sempre gosto muito quando flui tranquilo desse jeito. Obrigado demais mesmo por confiar nesse projeto, nesse programa, cara. De verdade. Eu que agradeço e... Bom, vamos gravar outros, né? E Beto, a gente se vê no próximo. É isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Beto, obrigado por mais um programa. Valeu, Dudu. Bom estar aqui com você. Dividir essa mesa é sempre maravilhoso. E obrigado para você que está nos assistindo, acompanhando, engajando, mandando suas perguntas. Não deixa de mandar aquela pergunta, é sempre legal. A gente vai trazer para pessoas muito interessantes, com muito conhecimento para responder. Então engaja com a gente, manda nas redes sociais, aonde você preferir. E até o próximo programa.